Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora a gente vai aprofundar nessas consequências da tibieza, nos problemas que estão em torno dela. E para iniciar, gostaria de deixar claro que tibieza é diferente de aridez espiritual, certo? Por quê? Isso muita gente vai passar, quase todo mundo vai passar. É quase que uma regra. Você vai, se converte, começa a rezar, você vai para uma missa, o padre fala umas coisas que lhe tocam o coração, você vai para algum evento, para alguma palestra, para algum retiro, e as coisas que são colocadas acendem a chama dentro do seu coração, não é? Quando você vai rezar o texto, você fica bem. Quando você se coloca para rezar, você fica muito bem, feliz, certo? Mas em um determinado momento, aqueles bens sensíveis que você tinha, aqueles frutos sensíveis que você tinha na oração, eles simplesmente somem, certo? Você meio que perde aquela doçura que você encontrava na oração, né? Meio que as terras vão ficando áridas, certo? Mas essa aridez, ela faz parte desse caminho que Deus possa estar querendo apenas te purificar, certo? Possa, na sua pedagogia, querer que você se esforce mais, que você acorde pensando para a vida, sabendo que você precisa se esforçar mais, para que você se dedique mais à vida interior, que você se prepare melhor, ou Deus esteja te preparando para um desafio maior, não é? Em determinado momento, Deus tirou aquele mel que você recebia. Mas isso faz parte da maturidade da fé, certo? Isso faz parte. E logo depois, há de voltar esta maturidade. Para quem conhece um pouco os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, fica aí na agenda aí para depois a gente fazer algumas formações só sobre os exercícios. Santo Inácio ele divide a vida da pessoa em dois níveis, né? Dois estágios, podemos dizer assim. A desolação e a consolação. A consolação é aquele momento onde você está muito bem. Você progride, você sente esse mel. E a consolação, a desolação já é o momento inverso, onde este mel some, as coisas ficam mais difíceis, certo? É um momento mais de provação, de purificação. Dentro das regras de Santo Inácio, ele vai dividir, em semanas, mas dentro das regras, ele vai colocar umas regras para o tempo de desolação e outras regras para o tempo de consolação. E aí, só para a gente finalizar, assim, para pular de ponto, mas as regras para o tempo de consolação, não é? São apenas duas, mas eu só vou citar uma, que é a mais importante aqui para a gente agora, que é: no tempo de consolação, se prepare para o tempo de desolação. Certo? Essa é a regra de Santo Inácio. Por quê? As coisas vão de mudar. A dificuldade vai chegar. E você, consolado, se prepare para o momento quando você vai estar desolado. Certo? Então a aridez faz parte desse processo. E ela é diferente. Possa ser para a maturidade, ou possa ser como uma punição de negligências suas, não é? Então, Deus, você estava negligenciando a vida de oração, aí você recebeu aí uma aridez. Então, para acordar, talvez, não é? Isso pode acontecer. Mas a tibieza é algo diferente. É o não repelir os pecados veniais. A tibieza é
essas inúmeras negligências, é a negligência perpetuada como hábito, certo? Diferentemente da pessoa que está na aridez, o tíbio faz tudo de forma desleixada. Mas a pessoa que está na aridez, ela pode rezar muito bem, pode não encontrar nenhum fruto sensível na sua alma, só que Deus derrama a sua graça em grande quantidade, certo? Deus derrama a sua graça, muitas graças, mesmo a pessoa estando árida, se ela está sendo fiel às suas obrigações. Então, você não só reza quando está bem, você reza sempre. E até a oração de que você faz quando você está árido, neste momento de aridez, neste momento de desolação, pode ter até mais mérito do que no momento bom, certo? No momento de consolação. Porque você está fazendo aquilo sem a recompensa sensível que você vai estar recebendo, que você recebe no outro tempo. Então, a pessoa que está na aridez, ela se esforça, ela cumpre fielmente aquilo que ela deve fazer. Ela pode cumprir, né? Obviamente ela pode negligenciar e perder a oportunidade de santificação. Mas o tíbio não, o tíbio ele não se esforça em adquirir virtudes e pode acabar voltando assim aos vícios do passado. Na tibieza, quando o Tanqueray falou sobre aqueles germes mórbidos que podem invadir a alma, ele falava sobre o orgulho, a inveja, e também a gente pode colocar a cobiça. Se a pessoa que está no caminho de tibieza, ela tem uma facilidade enorme de desenvolver estes vícios, estes pecados, certo? Estes pecados capitais, esses vícios. Então, uma das características da alma tíbia é uma falta de confiança em Deus e uma grande confiança nas próprias forças. De modo que uma alma tíbia, um leigo, não é, que começou a diminuir a sua frequência nos sacramentos, começou a diminuir a sua frequência em oração, ele começa uma porta de entrada para isso, para a tibieza, dentro de um leigo, dentro de um pai de família, se chama dinheiro. Certo? Dinheiro. De modo que essa pessoa ela vai se prender a uma necessidade, ela precisa ganhar dinheiro, certo? Ela precisa sustentar a sua casa, mas ela coloca uma confiança muito grande, quase que uma obsessão nisso, e para ganhar mais dinheiro, ela vai deixar de ir à missa, porque ela tem que trabalhar mais, ela vai deixar de rezar, porque agora ela tem que trabalhar 15 horas por dia, não é? Ela vai deixar de comungar, porque tem muitas preocupações. Né? Isso aqui é até interessante, eu não ia citar, mas o Salmo 127. O Salmo 127 ele é uma grande resposta para isso. 127/126. Né? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que a guarda. Em vão vos levantais de madrugada e vos deitais tarde da noite, para comer o pão do próprio trabalho, pois Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então, isso é muito comum. O casado, o pai de família, não é? Casou, veio o primeiro filho. Mas agora eu não preciso mais rezar tanto quanto eu rezava. Né? Agora eu não preciso mais evangelizar o quanto eu evangelizava. Porque agora eu tenho outras preocupações, eu tenho que ganhar dinheiro. Você precisa. E você não pode negligenciar, senão seria uma preguiça. Né? Seria preguiçoso. Mas você não pode negligenciar a sua vida espiritual de forma alguma. Não é? E toda essa preocupação são distrações, certo? São pedras no meio do caminho
que faz com que você perca a confiança em Deus. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. No Sermão da Montanha, o que é que Deus diz? Que os pássaros do céu não plantam nem colhem, mas a eles nada falta. Os lírios do campo se vestiram de forma mais elegante e bonita que Salomão. E nós valemos muito mais que muitos pardais, valemos muito mais do que as flores do campo que secam e são jogadas na fornalha. Nosso Senhor, Ele disse isso. Então, vamos prestar atenção. Essas inquietações, essas aflições são problemas para a vida espiritual. E dentro dessas aflições podem entrar esses vírus, esses germes, esses animais que vão estar tirando a nossa atenção daquilo, do nosso real objetivo, que é amar a Deus. E Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, não é? Então Deus dá aos seus amados, eles vão trabalhar, o emprego vai acontecer, o pote não secará, como está na palavra de Deus, se eles fizerem o que devem ser feito e buscarem a oração. Isso aqui é algo para a gente vencer essa aflição. Outra característica do tíbio, não é? Então o tíbio ele é muito orgulhoso. Como eu falei, um dos o sintoma característico do tíbio é aquele que alcançou uma certa virtude e parou de crescer. Então ele acha que não precisa fazer mais o esforço que ele fez no início. Então ele é muito orgulhoso. São João Cassiano, ele vai falar que o tíbio é alguém que chegou a um certo conhecimento na adolescência, mas parou. E o que aconteceu? Ele envelheceu, mas quer alcançar uma autoridade ainda. Uma autoridade não pela maturidade e sabedoria que tem, mas apenas pelo tempo percorrido. Não é? Então, eu sou sábio. Por quê? Porque eu estou há 15 anos na igreja, mas isso de forma prática não resulta nada. Nosso Senhor, nós não estamos contando o tempo. Nós não iremos chegar para Nosso Senhor, Jesus, eu te servi por 10 anos, não é? Lá na casa de evangelização. Eu fui 8 anos catequista de crisma. Não é? Isso não quer dizer nada. O tempo não quer dizer nada. Nosso Senhor, Ele vai nos cobrar o amor. E o tíbio, ele não ama. Certo? O tíbio, ele não ama. Ele é indiferente. O tíbio, ele não ama. E aí o tíbio, ele se compara aos mais relaxados, as pessoas que estão fora da igreja e pensam, sou muito bom. E ele se compara também às pessoas mais fervorosas e diz, muito radical. Muito radical. Ele é a virtude, né? Porque não se esforça. O tíbio deixa o coração se ocupar nessas tentações e acaba cometendo grandes imprudências na vida espiritual. E acaba gostando do perigo. O tíbio, ele brinca com o perigo. Nas ocasiões do dia a dia, ele se acha muito forte. Não é? Então, eu sou muito... assim, pense nos abismos da sua vida, não é? Nos abismos diários que você está próximo. Sendo um tíbio, você vai confiar muito em si. E vai falar, eu consigo chegar até a beira do precipício e não cair. Isso pode ser até verdade em alguns momentos, por graça de Deus. Mas possa ser que em algum momento você caia do precipício. Características do tíbio. É o crescimento, é a multiplicação dos pecados veniais. Pequenas falhas, pequenas ofensas a Deus. E ele começa, isso aqui é pecado, mas não é mortal. Não é? Isso aqui é só uma imprudência. Eu posso fazer isso. E aí, aos poucos, ele vai se
destruindo, ele vai se desconfigurando a Cristo. Ele vai se afastando. A sua consciência vai sendo atacada nisso. Né? Vai tendo uma mudança da sua consciência. Seria algo do tipo. Exatamente. A sua linha de defesa foi destruída. Né? É algo como se fosse isso. São José Maria Escrivá, em Caminho 328, ele coloca: que pouco amor de Deus tens quando cedes sem luta, só porque não é pecado grave. Que pouco amor tem. Isso aqui não é pecado grave. É só um pecado venial. Que pouco amor de Deus tens. E sobre o pecado, um dos primeiros remédios em relação à tibieza é ter consciência do pecado. Não é? Um dos evangelhos dessa semana foi sobre a mulher, a pecadora arrependida. Jesus foi à casa de Simão, um publicano, e aí uma mulher, uma pecadora, se coloca aos pés de Jesus, chora, limpa os pés e derrama perfume. E aí o Simão fala: esse homem pensa que é profeta, diz que é profeta, mas se ele fosse profeta, ele saberia que quem toca ele agora é uma pecadora. E aí Jesus, que conhece os corações, respondeu com a parábola. Né? Um homem tinha 2 credores. Um devia, R$1 milhão, o outro devia R$50. Ele perdoou os 2. Quem é que vai amar mais? E Simão respondeu: o que devia R$1 milhão. Respondeste bem. Jesus continua, né? Falando que aquela mulher amou muito, teve seus pecados perdoados e Simão não tinha feito nada. Isso é pra gente. Nós tínhamos uma dívida enorme e que ela foi paga. O tíbio não reconhece essa dívida porque ele não sabe a gravidade do pecado. O tíbio não conhece a gravidade do pecado. Por isso ele é indiferente, por isso ele ama pouco. Porque para ele a dívida dele é de R$10, é um trocado, é bala. Não é bala, é bombons. O tíbio, ele pensa isso. E é necessário ter bem firme, uma convicção muito firme da gravidade do pecado, certo? Para isso, eu recorro a Santo Inácio de Loyola. Nos exercícios espirituais, ele vai botar várias meditações sobre o pecado, e vale muito a pena depois conhecer os exercícios espirituais. Mas em um determinado momento, Santo Inácio ele vai citar 3 pecados, aqui eu só vou citar 2 desses 3. Que é o pecado dos anjos e o pecado de Adão e Eva. Então, todo mundo sabe que Deus criou os anjos como criaturas belíssimas, muito superiores aos homens, em força, em sabedoria. A Bíblia vai falar que um anjo só, os anjos eles levavam as bênçãos e os castigos divinos. Nas pragas do Egito, por exemplo, um único anjo exterminou aí os primogênitos no Egito. Um único anjo. Na batalha do Senaqueribe, um único anjo destruiu mais de 100.000 assírios na batalha. Um único anjo. E aí a própria Bíblia fala, se não me engano, no livro de Daniel, sobre Satanás, né? Que tinha sido criado um ser elevado de luz e que suas asas tinham pedras preciosas, mas por seu orgulho ele se transformou num demônio, né? Ele foi precipitado no céu como um raio. O pecado dos anjos
durou milésimos de segundos, ou menos que isso, certo? Eu não servirei a Deus. E com este ato, os anjos se transformaram em demônios. Um único ato. Milésimos de segundos. Fez com que aquela criatura de luz se transformasse num monstro. Não é? Se você já assistiu um filme de terror, aí tem demônio, né? Aí de exorcismo, o demônio está aqui. Aí até você fica com medo, né? Pronto. É pior que isso, eu acredito, né? Se você vê um demônio, é um negócio terrível. Espero que pela misericórdia de Deus eu vá para o céu. Só por causa dela mesmo. Mas um único pecado fez com que o anjo se transformasse num demônio. Um demônio não ama, um demônio não tem esperança, um demônio tem ódio. É o ódio por excelência. É a maldade por excelência. O demônio é aquilo, é aquela pessoa que é aquele ser que viu que tem lá um casal, aí o demônio ele vai chegar naquele casal para tentar o marido a trair a esposa. Tá tudo bem, o demônio chega aqui para destruir. Como diz a Sagrada Escritura, o demônio veio para matar, roubar e destruir. Só tem maldade. E esse ser de luz se transformou nesse ser por causa de um único pecado. E aí você poderia pensar, nossa, um único pecado causou tudo isso. Da mesma forma, você poderia pensar nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles viviam no paraíso, tinham os dons préternaturais, não sentiam fome e dor. A natureza obedecia, não existia doença, certo? Eles tinham a ciência infusa. Por causa de um único pecado, o pecado da desobediência, eles perderam o paraíso. Adão ficou contra Eva, né? Colocou a culpa para ela. Tiveram filhos e por causa do pecado original, um filho matou o outro. O primeiro assassinato da história do mundo foi um irmão matando o outro. Né? O primeiro assassinato. E isso tudo por causa do pecado original. Por causa do pecado original, a natureza ela foi abalada, podemos dizer dessa forma. E todas as maldades que a gente tem no mundo são decorrentes do pecado original. Um único pecado. Certo? Aí eu pergunto, a punição dos anjos foi muito grande? Os anjos que pecaram. A punição deles foi muito grande? Sim ou não? Sim, mas foi muito grande. Muito, muito grande. As consequências do pecado de Adão e Eva foram grandes? Sim ou não? Sim, certo? Aí eu pergunto, Deus é justo? Sim ou não? Deus é justo. Sendo justo, ele pode dar uma punição desproporcional? Sim ou não? Não. Ele é justo. Deus é justo. Se a punição dada por Deus nestes casos foi grande, é porque grande era a ofensa que foi cometida contra ele. Essa é a gravidade do pecado original. É a diferença de um anjo e um demônio. É a diferença do paraíso e o que a gente tem aqui. É muito grande. Muito grande. Então, fique bem claro, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é o pecado mortal. É incomparavelmente maior que a perda de toda fortuna,
que é a perda de toda honra. O pecado mortal é a maior desgraça e é muito maior do que a maior doença e a mais dolorosa que pode existir. Um único pecado mortal. Ah, mas tal doença é grave. Pronto. Entenda o tamanho de um pecado mortal. É muito maior que ela. Ah, perder a fama é muito grave. Um pecado mortal é pior. Então, some todos os desastres naturais do mundo, todo sofrimento, toda humilhação. Um pecado mortal é maior que todos os desastres naturais, que toda dor que veio a partir disso. Então, o pecado mortal é o maior mal que pode existir. E depois dele, o que é que existe? Qual é o maior mal que pode existir? Em segundo lugar, é o pecado venial. E o que é que o tíbio faz? Ele é amigo dos pecados veniais. O tíbio olha, isso aqui não é mortal, é meu. Eu posso fazer. Não é mortal, eu posso fazer. O pecado mortal mata a alma, mas o pecado venial envenena. E aos poucos ela vai morrer também. E além disso, nos priva de inúmeras graças, certo? Nós perdemos muitas graças por pecados veniais. Ah, tão simples, que nos tira muitas graças. E nisso, voltando aí a trabalho e preguiça, né? O espírito e o coração do homem não podem ficar inativos. Por quê? São logo invadidos por inúmeras imagens, pensamentos, desejos e afetos desordenados. A pessoa está com inúmeros pensamentos impuros, pecando contra a castidade. Existem muitos fatores em torno disso, certo? Mas trabalhar pra caramba já resolveria muitos desses problemas. Já resolveria muitos problemas. O se colocar nas suas obrigações. A preguiça gera muitos desses problemas. Então, o tíbio, o preguiçoso, será invadido logo por pensamentos sensuais, ambiciosos, orgulhosos, egoístas e interesseiros. Sensuais, ambiciosos, orgulhosos, egoístas e interesseiros. E eles tomarão conta da alma dessa pessoa. E o que pode piorar? Né? Então, antes disso, São José Maria Escrivá, em Caminho 331. És tíbio se fazes preguiçosamente de má vontade as coisas que se referem ao Senhor. Se procura com cálculo ou manha o modo de diminuir os teus deveres. Se só pensas em ti e na tua comodidade. Se as tuas conversas são ociosas e vãs. Se não aborreces o pecado venial, se ages por motivos humanos. O perigo da tibieza, de toda essa negligência, é que ela é pior do que um pecado grave isolado. Por quê? Um pecado grave isolado é resolvido com uma boa confissão, onde você se arrepende, se emenda e continuará lutando no seu processo de santificação. O estado de tibieza é o desastre, porque ele perde a consciência da gravidade dos pecados.
Para o Tíbio, pecado venial não é pecado. E logo, logo, para o Tíbio, o pecado mortal se transformará em pecado venial. Ele dará concessões a isso. E por que isso é grave? Apocalipse 3, de 15 a 17. Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Como és morno, eu vou te vomitar. Doug falou isso na formação texta, né? Alguma coisa do tipo. E aí eu tive essa experiência um dia com café, né? Tem gente que vende café gelado, eu nunca experimentei. Mas o café é quente, né? Mas vende gelado, dizem que é bom, né? Se não me engano, a Coca-Cola tem uma opção. É ruim, né? Beleza. Mas não deve ser tão ruim quanto o morno, né? Deixa uma xícara de café, eu botei café para mim no trabalho, esqueci, eu todo feliz pensando que era um café novinho, deu uma ânsia de vômito, né? Eita! E aí, caramba, Deus sente isso comigo quando eu sou assim, né? Vontade de vomitar. Vontade de vomitar. E nosso Senhor fala sobre nós quando somos tíbios, né? Senhor, Senhor, nós te servimos, expulsamos demônios em teu nome, não sei o quê. E Jesus falou, em verdade, não vos conheço. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse é o tíbio. Pode até vir para a igreja. Pode até fazer parte de um determinado grupo. Pode até fazer parte de um determinado apostolado. Pode até fazer parte de um determinado movimento da igreja. Pode até ser padre, né? Jeremias 48:10. Maldito quem faz com negligência a obra do Senhor. Maldito. Lucas 13, versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. O que é que aconteceu? Jesus, ele vai dizer na Sagrada, manda cortar. João 15:2. Todo ramo que estiver ligado a mim e não der fruto, ele será cortado. Apocalipse 3, versículo 2. Vigia, dá força ao que te resta e que estava a ponto de morrer, pois não acho perfeitas aos meus olhos as tuas obras. Acorda, aproveita o pouco tempo que te resta. Eu ainda não acho perfeita aos meus olhos as tuas obras. O que mais acontece? Cegueira da consciência, tomar por leves os pecados mortais. Ao longo do tempo, o tíbio será indiferente aos pecados mortais. Ele vai resumir pecado a crime. Quem nunca escutou, claro, quem diz isso não necessariamente é tíbio, pode ser só ignorante. Pecado é matar e roubar, não é? O tíbio vai se resumir a isso, no final das contas, certo? Obviamente, muita gente que diz isso não é porque ela é tíbia, não, são outros problemas. A vontade totalmente enfraquecida. Então, o menor ato para Deus, a gente está sempre falando as coisas para Deus, será quase como uma cruzada para ele. Vai dispendiar muita energia. Ele não tem mais vontade para nada. São João Cassiano, ele resume o tíbio. Tudo indigna, tudo exaspera. O trabalho lhe causa tédio e é motivo para que murmure sem cessar. Não conhece moderação nenhuma e como um cavalo indomável corre vertiginosamente
e sem freio até o precipício. Vive descontente de tudo, da vida, das vestimentas, da convivência com os irmãos, e diz que não poderá suportar por muito tempo tal estado. Então aquela pessoa que está na casa de evangelização, aí está tudo errado. Vamos servir? Não, isso aqui está muito ruim. Aí é o quê? Como um cavalo indomável, correndo sem freio até o precipício. Descontente com tudo, com a vida, com as pessoas, descontente com a convivência dos irmãos. Uma característica do tíbio é uma vontade, aquela vontade do primeiro amor, aquela vontade decidida de entregar tudo para Deus. Isso não existe no tíbio. São João Cassiano. O livro são 3 tomos, que é as Conferências de João Cassiano. Não colocaram o São, não sei porquê, mas ele é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais 10 minutos para pensar naquilo que a gente falou, certo? Sobre o pecado, sobre as consequências, sobre esse estado de vida. E depois a gente vai voltar com o início dos remédios para a vitória sobre a tibieza.